Em uma das melhores lives do Análises Renais sobre a geração Z, o Renan Santos comentou sobre os personagens que as pessoas interpretam nas redes sociais e a oposição deles ao mundo real. Houve agora, recentemente nos Estados Unidos, um buzz, né, um barulho muito grande nas redes por conta de um vídeo que acharam nas catacumbas da MTV, que é uma entrevista que um jornalista da MTV nos Estados Unidos fez com uma menina, tá? Ela tava num show de uma banda que chama Phish, né? E isso era idos de 95 a 1996. E aí a entrevista viralizou agora dessa garota porque ela transparecia uma naturalidade que nós não conseguimos ver mais nas pessoas, hoje no período digital, após as redes sociais, tá? É a garota que tá na capa do vídeo aí, uma garota meio riponga, e eu queria tratar disso, porque, veja, o problema, a reflexão que eles começaram a ter nos Estados Unidos sobre isso, tá? E a forma como isso chega pra gente, ajuda a explicar o fato de a gente estar vivendo um período de tempo completamente louco. E o fato de você eventualmente estar com depressão, estar ansioso, todas as loucuras, o problema de a gente estar falando em proibição de celulares, de redes sociais para jovens, ou seja, a menina ali, ela representa no vídeo um mundo que se foi, um mundo que alguns viveram, por exemplo, eu vivi esse mundo, e é muito engraçado porque vai ter várias, vai ser muito engraçado. A gente vai falar sobre mundos que existem, mundos que deixaram de existir, formas de ser e formas de agir que não existem mais, e o problema da gente ser hoje uma série de personalidades digitais. E isso ajuda a explicar um problema que ele tá cada vez mais óbvio, que é o fato da gente ficar votando em eleições, que eu vou fazer o link político, em pessoas que não têm sentido na vida real, né? Eu vi agora pedaços do debate que rolou em Curitiba entre o Eduardo Pimentel, que não é definitivamente um bom candidato a prefeito, que é um cara do centrão lá de Curitiba, que em tese iria ganhar a eleição para prefeito, contra a Cristina Gremel, que ela é um avatar de redes sociais. E no debate você via, basicamente, vamos dizer, esses dois tipos de ser debatendo. De um lado, um cara fingidão, com a lógica e com a linguagem feita pra televisão, feita pro marqueteiro, pra chegar nas pessoas como um personagem que atende, vamos dizer, as suas expectativas de vida real. E do outro, a Cristina Gremel, que é um avatar de rede social, que só sabe falar em ideologia, que só sabe falar, olha só, ele falou a palavra fake news e quem usa esse termo aqui é esquerdista. Ou seja, a Cristina Gremel, por mais que ela seja uma pessoa, não digo nem de meia idade, acho que ela já é uma quase idosa, ela é uma pessoa feita pro digital, ela é um avatar digital. E a gente vê esse tipo de coisa acontecer o tempo todo. Quando a gente fala, meu Deus, como é que as pessoas não conseguem perceber que um sujeito como o Pablo Marçal é um estelionatário, tá? E dá uma agonia, é porque me parece que as pessoas perderam o contato com o mundo real e as pessoas lidam tanto com avatares digitais, com personalidades que são só construídas pro TikTok, pro vídeo curto ou pro vídeo longo, que elas não sabem mais se defender daquele avatar. Porque talvez se a pessoa conhecesse um sujeito como o Pablo Marçal ao vivo, e se ela estivesse conhecendo ele não num vídeo, mas numa praça, e nessa praça ela pudesse ver o cara, sentir o cheiro do lugar, olhar, ver as nuances na movimentação da pessoa, ver o tom de voz, ver como ele trata as pessoas ao redor, os instintos dessa pessoa florais falam assim, calma, isso aí é picaretagem, eu não vou cair nisso. Mas como hoje as coisas são mediadas por isso aqui, tá? E são coisas de tecnologia, me parece que aquilo que falam que os jovens da geração Z, a galera mais nova não sabe se proteger, não sabe se defender, me parece verdadeiro, tá? E é isso que eu quero falar, e eu acho que isso tende a ser uma live muito legal, porque quando as pessoas falam muito assim, pra vocês que estão assistindo, a galera da geração Z é uma galera boba, e eu vejo isso, eu tenho muita gente da geração Z no MBL, e vamos dizer, a incapacidade que essas pessoas têm de lidar com o real realmente é enorme. Tanto que a vida deles se faz através da construção de avatares digitais, e hoje quem consome os produtos não são nem eles, mas são os avatares digitais deles. Então são produtos digitais feitos por personalidades digitais, vendidos para avatares digitais, e aí você fica vivendo um mundo que é fragmentado, em que as pessoas são quase, vamos dizer, esquizofrênicas, tá? As pessoas estão muito malucas. Após isso, o Renan Santos reagiu a uma entrevista dada por um menina hippie comum nos anos 90 e aprofundou o assunto. Nos Estados Unidos, viralizou muita coisa sobre, meu Deus, olha como era esse mundo. Porque naturalmente, se vocês imaginassem essa garota hoje, vocês conseguiriam imaginar, ô Riso, uma garota assim, dessas, sendo uma garota tranquila de se conversar, feminina e sussa. Você conseguiria imaginar? Não. Você imaginaria que essa garota hoje, tá? Ela seria uma ativista política com ideias absolutamente insanas e você seria incapaz, e esse é o ponto, incapaz de ter uma conversa com ela, porque ela seria uma radical política inviável.
como ser humano. E é aqui que começa a discussão, porque eles estão discutindo muitas coisas. O fato dela não ter uma persona criada para as redes sociais ali. E 2, o fato de que nós vivíamos, até o começo dos anos 2000, tempos em que as pessoas eram reais. Então, por exemplo, eu fiz USP, eu fiz faculdade da USP. Quando eu ia pra faculdade, poxa, eu tinha muitos amigos que eram radicais de esquerda em certos pontos. Mas o discurso radical de esquerda dele ficava, vamos dizer, colocado em um fragmento da personalidade real dele, que tratava de política. Ele me considerava um reaça e nós dois saímos pra beber. E eu tinha... A maior parte dos meus amigos eram de esquerda. E eles aceitavam minha existência e minhas posições, e eu aceitava deles porque isso era um acessório. Isso não era, vamos dizer, isso era o acidente, né? Falando em termos aristotélicos. Isso não era o principal, o essencial na personalidade das pessoas. Então a gente tinha, por exemplo, gostos musicais em comum. Ah, eu gostava de Pink Floyd, o cara de esquerda gostava de Pink Floyd. Então a gente falava de Pink Floyd, a gente ouvia Pink Floyd, a gente saía pra beber, babá. E pronto, você tinha um mundo. E aí, mesmo as meninas de esquerda, ou as meninas de... Elas conviviam, não havia essa diferenciação bizarra e esse quase isolamento que as gerações mais novas têm, como se elas tivessem que cumprir um papel social. E eu acho que vocês estão começando a entender onde eu quero chegar. Essas reflexões não sou eu que estou tendo agora, eu tô tendo, vamos dizer, de segunda mão, por causa das discussões dos Estados Unidos. Os americanos começaram a ter, porque parece que essa garota veio de uma cápsula do tempo, tá? Ela saiu de uma cápsula do tempo, um pouco antes, vamos lá, 10 anos antes do nosso mundo se tornar inviável. Que é quando você tem, vamos dizer, esse negócio woke. Em termos de escola de pensamento, o pós-modernismo, todas aquelas escolas francesas, toda aquela turma do final dos anos 60, 70, 80, isso já existia. Mas, em certa medida, as redes sociais, elas destruíram a nossa capacidade de convivência e elas destruíram toda assim, essa multiplicidade de opções e estilos e jeitos de ser da pessoa. E aí, o que nós temos? Vocês olham pra isso, quero ver se vocês entenderam o raciocínio da galera nos Estados Unidos e se vocês sentem isso no Brasil. Eu olho pra ela como uma impossibilidade no presente, ou seja, a possibilidade de uma menina bonita, normal, ela gosta lá da banda alternativa dela, ter um convívio normal com pessoas que eventualmente pensam diferentes dela. E aí eu pergunto, o que mais, o que foi pior nesses tempos todos, nessa mudança? Foi a ideologia ou foi a tecnologia? Será que a tecnologia arrancou de nós a capacidade de sermos pessoas normais, tá? Isso aqui é uma pergunta, galera, que não é brincadeira, não é uma pergunta nem um pouco fácil. Quando eu falo normal, eu tô falando que assim, são pessoas minimamente saudáveis. E sim, eu preciso falar pra vocês, tá? Em termos de... Eu acho que as pessoas eram muito mais saudáveis nos anos 90. No podcast, os caras falaram o seguinte, olha, nós éramos mais felizes sim, e o mundo era melhor naquela época, sim. Tá? Era melhor que as redes sociais. E a gente tende a ser, vamos dizer, ter uma mentalidade progressista, e a mentalidade progressista faz a gente achar assim, não, a vida hoje é melhor do que ela era, só que será que era? Eu tava sem a porcaria do X aí durante esses 2 meses, 1 mês e meio, tá? Cara, o X desapareceu e minha vida não mudou em porra nenhuma pra mal. Eu não perdi produtividade nenhuma por conta da saída do X. Alguém acha que antes da tecnologia da gente ter shorts, reels e a gente ficar preso em algoritmos, essa porra de TikTok, nós éramos mais infelizes ou menos capazes? Nada nos diz que nós éramos. Eu tendo a achar que todos esses instrumentos, isso aqui, apenas estão escravizando a gente e estão dividindo a gente, estão fazendo a gente ficar absolutamente doente. E o pior, as nossas relações humanas, elas estão ficando completamente falsificadas. E eu acho que isso aqui tá muito óbvio. Então, o assombro que as pessoas tiveram desse vídeo da garota que saiu aí, é um assombro que, pra quem é da minha geração, aí eu sei que a maior parte da galera da live é dessa minha geração, tá? Que a galera da minha geração talvez vai entender. Vocês que têm mais de 35 anos, vocês viveram um mundo em que vocês se relacionavam socialmente de um jeito, e hoje as relações sociais são, assim, completamente diferentes. Eu vivi um pouco desse mundo dessa garota. Ela geralmente tinha 12 anos quando ela tava aí, ela devia ter seus 18, 19. Em 2000, 2001, 2002, o mundo ainda era assim. Eu conhecia amigos, eu chavecava meninas na praia, no bar, a gente fazia amizades e do nada você ia pra casa de um amigo, aí você passava férias com um amigo, aí conhecia umas garotas aqui. Era um outro mundo. E eu volto a colocar, as pessoas lidavam com suas posições políticas e com a sua identidade política, como a gente lida hoje, de maneiras completamente distintas. Nunca que eu ia abordar um sujeito, não, veja só, você é um fascista, não conversa com você, ou a menina era uma feminista, ela não conversaria com homens. Isso era inimaginável. Ao mesmo tempo, as pessoas, elas estavam mais presentes. Parece que você ia conversar com uma pessoa e ela estava diante de você. Ela não estava
ela não tava projetando uma pessoa pra você. A reflexão que os caras fizeram naquele podcast, que eu acho interessantíssima, tá? É a seguinte: aqui nós criamos identidades digitais, tá? E essas identidades digitais, elas começam a determinar o que nós somos no real. Porque assim, o Renan que você tá vendo através das câmeras, é que eu sou um personagem meio estranho, porque eu tento o tempo todo ser eu aqui. E o fato, eu não viralizo, eu não consigo ser uma pessoa famosa, porque eu me nego a virar. Talvez eu seja ruim, mas eu também me nego a virar uma espécie de personagem adequado. Então minhas posições, em geral, são meio inadequadas pra vocês que estão acompanhando, ou pra outras pessoas. Por exemplo, eu sou um cara de direita, mas claramente eu não sou um típico cara de direita, porque eu convivi num outro mundo, em que eu achava brega ser um cara de direita. Um sujeito como o Nicolas, se eu olhar pra aquela figura, eu falar, eu nunca seguiria um cara como o Nicolas na minha vida. O Nicolas é um sujeito patético, mas eu me pergunto, quantas pessoas do próprio MBL eu talvez seguiria, ou seria amigo? Porque eu conheço muitos membros do MBL, mas eu conheço a pessoa e eu conheço o avatar digital. Porém, quanto mais novas essas pessoas vão ficando, mais vai ficando claro pra mim que elas são avatares digitais e que o avatar digital já engoliu a própria pessoa dela. E é impossível você ser um avatar digital o tempo todo. Porque se você fica preso no seu avatar digital e na sua figura digital, e assim, eu não tô só falando das pessoas que são famosas, não, tô falando de absolutamente todos vocês. Você que tá me assistindo, a sua persona no Instagram não é você de verdade. Você tá entregando no Instagram, especialmente no Instagram, um tipo de personalidade, um tipo de jeito de ser, um tipo de vocabulário. Os comentários que você faz numa postagem usam um tipo de linguagem, e isso não é verdadeiro, na essência, aquilo que você é. Na verdade, é um personagem adequado a um determinado ritual de relacionamentos sociais que existe nas redes sociais. E, naturalmente, por isso ser de mentira, naturalmente a gente vai ter coisas fictícias acontecendo. E aí, quando isso interfere no mundo real, ele se interfere claramente como uma farsa, porque isso não se adequa nem resolve os problemas do mundo real. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.